que você abrisse a tua Bíblia em Joel, capítulo 1, verso 14. E eu não sei como está na sua versão aí, mas eu tenho uma versão, melhores textos em hebraico e grego, de Joel, capítulo 1, verso 14, que diz assim: santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra, na casa do nosso Deus, e clamai ao Senhor. E é isso que nós estamos fazendo nesses dias. Nós estamos santificando um jejum, convocando, o povo, uma assembleia solene. Nós estamos, nesse tempo, clamando ao Senhor, em unidade, por alvos, por respostas, não só para mim. Eu não estou clamando nesses dias para uma resposta só para a minha vida, mas para todos. Nós vamos interceder em conjunto, como igreja, pela célula, pela nossa cidade, pelo nosso país, por necessidades de todos os irmãos da igreja. Porque nós entendemos que juntos nós somos mais fortes, juntos nós podemos ir mais longe. Amém, amados? Juntos nós vencemos toda e qualquer artimanha do diabo. Toda e qualquer barreira que o diabo levante, toda e qualquer muralha, nós podemos vencer juntos. Sozinho, eu venço, Sozinho eu venço. Eu tenho as minhas lutas, eu faço os meus jejuns e eu venço. Mas, junto com você, eu vou mais longe. Nós derrubamos muralhas, Josué cercou as muralhas não sozinho. Não foi só os tocadores de trombeta que foram lá e tocaram as trombetas, e os levitas lá gritaram. Não, foi todo o povo cercando as muralhas para que eles tomassem posse daquele lugar de Jericó. Amém, amados? Há coisas, há circunstâncias que nós juntos vamos tomar posse, como da salvação desse bairro, como das bênçãos sobre essa cidade, a cidade onde nós estamos plantados, a cidade onde nós moramos, onde Deus nos escolheu, nos estabeleceu para estar. Amém? Onde nós temos as nossas raízes aqui. Então, juntos, nós vamos abençoar e nós vamos tomar essa cidade. A Bíblia diz: pede-me, te darei as nações por herança e os confins da terra por possessão. Pede Cuiabá, irmãos. Essa cidade é nossa por herança. Amém? Começa a orar isso, declarando essa palavra. Senhor, Cuiabá, eu quero Cuiabá por herança. O Senhor diz: pede-me. E nós podemos pedir e ter a salvação sobre a nossa cidade, sobre as autoridades, um governo justo. Amém? E é isso que nós estamos fazendo nessa noite, nesses dias. Nos estudos anteriores, o pastor José falou sobre jejum pessoal, jejum familiar, sobre intercessão, sobre o tempo de jejum. E nessa noite eu quero compartilhar com você algo que ele já tinha preparado sobre tentação no jejum, quando a gente está jejuando, E aí eu quero que você vá lá para Lucas 4, onde Jesus, após ter jejuado, foi tentado. Lucas 4, no capítulo 3, O diabo diz para Jesus lá: se tu és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e a Bíblia diz nesse texto que após esse período, ele sentiu fome. E o diabo veio, vendo a circunstância ali de Jesus, 40 dias, não precisava ele ler os pensamentos de Jesus ou alguma coisa. Quando você jejua, no final do dia você sente o quê? Fome, é natural. Você está entregando, o jejum, e o diabo veio ali tentar Jesus. Se você é o Filho de Deus, manda aqui, ora aí, para essa pedra aqui se transformar em pão. E muitas vezes no nosso jejum, nós somos tentados a fazer pedidos que não estão em conformidade com a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Às vezes você jejuou 30 dias, 21 dias, 40 dias, mas quando chega no final, às vezes você perde tudo aquilo que você fez por algo que você vai pedir que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Às vezes, até no início, você já começa um jejum em desacordo com a vontade de Deus,
Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Quando o diabo diz, olha, manda que essas pedras se transformem em pão, né? É a vontade de Deus mandar as pedras se transformar em pão ali? É a vontade de Deus aquilo que você vai pedir? Qual é o seu propósito? Né? O que você colocou lá no seu pedidinho de oração? Qual é o teu propósito? Quando nós aprendemos, o pastor Gessé ministrou nesses dias que o jejum precisa ter um propósito. Qual é o teu propósito? Ah, pastor, eu coloquei lá ganhar na Mega Sena, né? Eu vou jogar na Mega Sena e Deus vai me abençoar. Aí você pode até ter uma irmã aqui que ela trabalha em casa lotérica, você pode ir lá procurar, me procura, eu vou te mostrar quem é, você vai lá e faz o bolão, irmão, se você quiser, né? Mas você vai estar tentando a Deus. Então, o que você tem pedido? Qual é o teu propósito de oração? Está de acordo com a palavra de Deus? Você sabe qual é a vontade de Deus para essa situação que você está enfrentando? Para essa situação que você está orando? Se arme da palavra de Deus. Porque Jesus, quando foi tentado por Satanás, ele se armou de quê? Da palavra de Deus. Quando Satanás falou assim, olha, está aqui, ó, olha tudo isso aqui. Levou Jesus num monte alto, olha, se você, olha as cidades, olha os reinos dessa terra, tudo isso me pertence. E você, é teu. Se você se prostrar e me adorar, é teu, toma, eu te dou. Né? E o que Jesus falou? Olha, só vai de Satanás. Só o Senhor, está escrito também, que só o Senhor você vai adorar, é só o Senhor que você vai prestar culto, é isso que está escrito na palavra de Deus. E o que está escrito na palavra de Deus, referente ao que você está passando? Você sabe? Procure, se arme, para você citar a palavra nesse período de jejum. Ah, pastor, eu estou muito doente, né? É enfermidade, meu propósito é por conta, tem enfermidade na minha casa. Se arme de versículos de cura que falam a respeito de saúde, né? Da palavra de Deus. E comece a citar. Nesses dias de jejum, olha, eu não aceito enfermidade, porque está escrito que o Senhor Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Então eu não aceito enfermidade na minha casa, eu não aceito enfermidade na minha vida, eu não aceito enfermidade na minha família. Se o teu propósito é cura, se arme do que a palavra de Deus diz sobre cura. Qual é o teu propósito? Se arme da palavra de Deus, conheça o que a palavra de Deus diz sobre aquela necessidade, né? E outra área que pode ser tentado, né? A área de ser assim, independente de Deus, porque você jejua, você fica forte, né? A carne fica fraca, fica um bagaço, né? Não quer. Mas espiritualmente, até a alma da gente fica assim, se achando, não é? Gente, nossa, aguentei, né? Você está chegando no final, aguentei. Tem gente que faz 30 dias, e aí depois, no final dos 30 dias, ele se acha, né? 30 dias de jejum. Né? Eu já jejuei tantos dias, né? Passei tantas horas, 21 dias, acordando de madrugada, né? Orei 1 hora, porque teve gente que pegou mais de um horário. Glória a Deus por você que pegou mais de um horário, né? Que Deus te fortaleça nesses dias para você vencer e acordar bem a hora que você for orar e no outro dia para trabalhar também, em nome de Jesus, né? Então, amém por isso. Mas que no seu coração isso não se eleve, né? E você fique se achando santo, o poderoso, mais santo que o santo, né? Mais crente que os crentes. Porque essa é a tentação. O que o diabo veio falando para Jesus? Olha, se você não é o filho de Deus? Tu não é o bom? Né? Você não é o filho de Deus? Se lance daqui. E os anjos vão te sustentar. Porque não está escrito, né? Se você se lançar, os anjos vão te segurar, vão te sustentar, vão te erguer, para que você não tropece com o teu pé em pedra. Não é isso que está escrito? Mas Jesus novamente
se arma da palavra de Deus e diz: olha, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, muitas vezes a gente, no meio do jejum, depois do jejum, a gente se acha bom o suficiente. Eu sou inteligente, eu conquistei, né? Porque você vai ser abençoado, em nome de Jesus. Há conquistas para você durante esse jejum, depois desse jejum. Eu creio, eu tenho certeza que há grandes conquistas para os filhos dessa casa. Nós visualizamos isso. Conquistas, irmãos. Mas quando você conquistar, eu quero que você se lembre desse texto que diz em Deuteronômio 8:17. E eu quero que você abra esse texto e grave ele. Porque todas as conquistas que nós temos da parte do Senhor, através de jejum, através de oração, ou aquelas que você nem esperava, você nem orou, você nem jejuou muitas vezes, mas você conquistou, você desejou no seu coração, só em pensamento você falou. E Deuteronômio 8:17, 18 diz assim: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade, a minha versão é a NVI, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza, ou todas essas bênçãos. Olha, a minha capacidade, né, intelectual fez com que eu conseguisse vender, fez com que eu conseguisse fazer esse negócio. A minha capacidade intelectual me abriu as portas para esse emprego que eu tenho. Não diga, né? A força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou a seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, irmãos, Satanás vai tentar te convencer de que você é o bom. Você sabe, muitas vezes você não tem isso assim, não, eu sou o bom, né? Eu não preciso de Deus. Mas há muitas vezes dentro, inconscientemente, e a gente precisa prestar atenção nisso, essa independência de Deus. Porque você jejua, você recebe, você ora, você busca, você recebe. Mas lá na frente, muitas vezes o nosso coração se ensoberbece. E nós temos que cuidar com isso. Porque Deus odeia, abomina o orgulhoso. Mas Deus dá graça ao humilde. Então, meu amado, quando você conquistar, no final da sua conquista, não perca essa conquista por conta do orgulho, da soberba, da independência de Deus. Porque, eu estudei, eu me capacitei, eu consegui. O Senhor me deu capacidade, força. Porque, irmãos, se o Senhor não nos fortalecer, nem jejuar nós não conseguimos. Se o Senhor não nos fortalecer, nem orar a gente não consegue. Quem é que atrai o nosso coração para perto dele, do Senhor? Não é Ele mesmo? Ou você fala assim, não, eu vou. Você pode até falar, eu vou, depois de ser atraído pelo Senhor, de ter o coração atraído. Você pode e deve se capacitar. Mas se o Senhor, você deve, não, né, muito, muito mesmo, se capacitar. Mas se o Senhor não abrir portas, irmãos, quantas pessoas você conhece que são capacitados, intelectualmente falando, muito capacitados, estudaram muito, se prepararam muito, mas não tem uma porta aberta, não consegue, não vai, não rompe, não acha um emprego bom, um emprego digno. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Pessoas que muitas vezes você vê, está amarrado. As circunstâncias estão amarradas. Então, não é pela nossa capacidade. Você é sadio, não é só porque você tem uma boa alimentação. Mas se Deus não for aquele que te sara, não for aquele que te dá saúde,
você pode se cuidar a vida inteira. Amém, amados? Você vai ter o tanto de dias que Deus determinar. Nem a mais, nem a menos. Porque a nossa vida está escrita. Os nossos dias estão contados, diz a palavra de Deus. Então, não adianta eu me orgulhar e falar assim, não, eu sou uma pessoa que pratica exercícios, eu me alimento bem, né, eu sou saudável, eu vou viver muito. Vou viver muito, de acordo com aquilo que o Senhor Deus determinou. Então, nós não podemos, e isso é uma tentação, que muitas vezes vem no nosso coração. Eu posso, eu consigo, eu conquisto, eu vou, eu faço. Você conquistou, porque Deus te deu capacidade, porque Deus te deu força. Aonde você chegar, é porque Deus permitiu, te deu vida para você chegar. Porque sem Ele nós não vamos, nós não chegamos. E nós precisamos lembrar disso todos os dias da nossa vida, para não perdermos aquilo que o jejum, quando você mortificar a sua carne, vai te levar a conquistar. Amém, amados? E uma coisa, às vezes você vai ter a resposta, como eu falei, estava dando nos avisos ali, no começo do jejum. Alguém vai começar a jejuar amanhã, fez o propósito de 21 dias, e amanhã mesmo vai receber. Vou parar de jejuar? Não. Vou cumprir o meu propósito com Deus. Quem que determina o tempo da resposta? Eu? Não. O meu propósito? Vou fazer um propósito curto, né? Esther fez um propósito curto com Deus. 3 dias pela libertação do povo dela. Amém, amados? Depois de 3 dias, ela foi falar com o rei, foi favorecida, e o povo foi liberto. Amém? Daniel, por conta de entendimento, revelação, 21 dias de jejum. Né? Nós temos lá o jejum de Daniel, muita gente copia hoje em dia, 21 dias de jejum. Depois de 21 dias, o anjo veio e respondeu, trouxe a resposta, trouxe o esclarecimento da visão que ele teve, que era uma visão terrível, de guerras e tudo mais. E o anjo trouxe a resposta depois de 21 dias. Ou 40 dias, Jesus, para iniciar o seu ministério, 40 dias, né? Mais longo, o jejum e a resposta, porque depois dos 40 dias é que ele iniciou o ministério. Então, não sei qual é o tempo. Voltando a Daniel, irmãos, Daniel estava cativo na Babilônia, né? E quando ele chegou lá, ele tinha 16 anos e propôs no seu coração não se contaminar. E fez um jejum. O eunuco chegou lá e falou, não posso te dar, eu preciso te dar de tudo, né? Você não pode comer só legumes, verdura, e não beber vinho, e não comer das coisas, dos manjares que o rei dá. Ele falou, não, experimenta só 10 dias. Então, tá bom. Aí as pessoas leem e acham que só 10 dias foi. Não, irmãos. Na linguagem de hoje, né, a tradução diz, depois, finalizado o tempo de preparação, 3 anos. Finalizados 3 anos de preparação, ele se apresentou ao rei. Então, o jejum de Daniel foi mais longo ainda. O primeiro jejum dele, mencionado na Bíblia, não sei se foi o primeiro da vida dele, aos 16 anos, terminou aos 19. Depois de 3 anos, ele foi se apresentar para o rei. Ele não foi depois de 10 dias. Depois de 10 dias, ele se apresentou para o servo do rei, que falou, não, tá bom, você está bonito, está saudável, viçoso, pode continuar, né? Pode continuar seu jejum. 3 anos. O jejum de Daniel mudou a circunstância dele? Depois de 3 anos, nós poderíamos ler ali aquela passagem e dizer assim, foi liberto do cativeiro da Babilônia, foi embora, voltou para a terra dele, né? E, glória a Deus, feliz para sempre. Feliz para sempre, sim.
dentro do coração. A circunstância do jejum não mudou a circunstância que Daniel estava vivendo. Mas o que muda o jejum? Muda eu, muda você. O jejum, muitas vezes, não vai mudar as circunstâncias ao nosso redor. Mas eu quero te animar, porque o jejum muda a nós, muda o nosso coração, mata a nossa carne, fortalece o nosso espírito, nos dá mais intimidade com o Senhor, porque enquanto a carne está falando alto, nós estamos à distância do Senhor, porque a carne pende para outro lado. Mas quando nós estamos firmes no propósito, no jejum e na oração, o jejum faz com que a nossa carne, a gente fala, ó, cala a boca aí, fica quieto aí, diminui, menos eu, né? Lembra da música? Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, né? É mais ou menos isso. Então, menos eu, e eu vou me aproximando de Deus. Amém? E aí, quando você se aproxima de Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, muitas vezes a circunstância continua do mesmo jeito. Lá na casa, né, no trabalho, na cidade, as circunstâncias não mudaram, mas eu e Deus estamos assim. E aí aqui, eu tenho a paz que excede todo entendimento, eu tenho a alegria que independe da circunstância, independe do marido, independe da esposa, a alegria que vem do Senhor. Independe se eu tenho ou não dinheiro, independe se o mundo está em paz ou se está em guerra. Essa é a alegria que vem da parte do Senhor. Essa é a paz que excede todo entendimento e que só é proporcionada quando se tem intimidade com Deus. Amém, amados? Então, o jejum pode proporcionar isso, porque o jejum começa a gerar santidade em nós. Busca de Deus. O jejum acompanhado de oração, lembrando. Porque o jejum sem oração, irmãos, o pastor falou isso, é passar fome. Vira para esse irmão que está do teu lado aí e fala assim, não passa fome. Me ajuda a pregar aí para ele. Então tem que orar. Porque se você passar o dia inteiro em jejum, nem deu bola para o Senhor, né? Passou o dia inteiro sem falar uma palavra, sem se aproximar de Deus, só matando a carne, você passou fome. Então, por isso, o jejum está acompanhado de oração 24 horas, está acompanhado de oração junto com a célula. E se você puder fazer mais, faça mais, porque aí você está se aproximando daquele que muda as circunstâncias do seu coração. E como, muitas vezes, pode acontecer, mudando o seu coração, muda as coisas ao redor, né? Muda o marido, né, esposa? Né? Orou. Deus, muda ele. Aí você começa a jejuar e começa a orar. E o Espírito Santo, muda você. Você está se aproximando de Deus, né? E aí você vai ficando mais parecida com o Senhor. Amém, amados? E é mais ou menos isso que vai acontecendo. E nós precisamos disso, dessa mudança aqui. Amém? E continuar firmes, independente das circunstâncias. Só através do jejum. Porque se você estiver longe de Deus, e você ora, e a circunstância não muda, você olha e fala, para que eu estou indo na igreja? Você está tão longe de Deus, que você nem sabe o que você faz aqui. Mas quando você começa a jejuar, se santificar e orar e buscar a presença de Deus, mesmo que tudo esteja desbarrancando, você continua firme, alegre no Senhor. Eu costumo contar um exemplo de uma irmã, bem querida ela, há muito tempo atrás, né, irmãos? E aí, a igreja era lá no Araés. E eu estudava à noite, então eu não podia ir no culto de oração. E, às vezes, teve um período que a Celeste morou lá em casa, um período curto. E eu chegava em casa, ela estava tão empolgada, irmãos. Ela estava assim, mas hoje estava maravilhoso. Pensa numa unção.
Estava um culto, um fogo de Deus. E ela falava daquele culto, daquela reunião com tanta empolgação, que aquilo, sabe, gerava em mim uma vontade de estar lá, de assistir aquele culto e não sei o quê. Um dia eu faltei à aula, desci correndo a pé, fui parar lá na igreja no culto de oração. Cheguei, já estava acontecendo o culto, né, irmãos? Que eu cheguei lá, aí estava um louvor e tal, e tinha oração. Estava assim, para mim, né, meus olhos de menina assim, um cultinho mais xoxo, né? Aquilo normalzinho, tinha nada de especial. Falei, poxa vida, justo no dia que eu pude vir, que eu consegui vir, não tem. Mas daí, ali a pouco, eu enxerguei a Salete mais lá na frente. E ela estava, irmãos, com as mãos levantadas, com o rosto tudo lambrecado, em lágrimas, chorando e se derramando. E parecia assim, que estava... E eu olhei aqui dali a pouco, e chorando, e não sei o quê, buf, no chão. Né? Caiu na unção lá, né? Chorando, se derramando. E eu fiquei assim, falei, meu Deus, né? Aí eu entendi, irmãos. Não era o culto, era eu. E era a Salete. A Salete, mesmo trabalhando e tudo mais, jejuava, orava bastante, se aproximava de Deus. Eu, na minha correria diária, né, muitas vezes deixava a desejar, estava deixando a desejar da presença de Deus. Eu estava longe. Então, as circunstâncias me afetavam. As circunstâncias faziam, eu via segundo as circunstâncias ao meu redor. A Salete via segundo os olhos de Deus, não segundo as circunstâncias. Então, o culto podia estar, eu acho que podia estar um culto de celebração. Ela ia estar chorando, ia estar caindo na presença de Deus. Porque não era a circunstância, era a presença de Deus. E é isso que eu quero te animar essa semana, a começar essa noite. A buscar a presença de Deus, a se manter firme no propósito, não cair em tentação de abandonar o propósito, questionar a Deus, né? Se achar, não, eu estou orando, como o pastor falou, né? Numas reuniões anteriores, mostrar, não, eu sou santo, né? Eu sou um homem crente, eu sou uma mulher crente, estou jejuando, né? Fazer aquela cara de coitado, né? Lava o rosto, irmão, né? Lava o rosto, irmã, passa um batonzinho, né? Ninguém precisa saber que você está lá no serviço, ou os vizinhos inteiros saber, não, hoje lá em casa não tem comida, né? Porque nós estamos jejuando. Chegou, então, conta põe no jornal que está jejuando. Né? Não, irmãos. Você não precisa postar e tudo mais, para aparentar que é mais santo. Não caia nessa tentação. Né? Faça as suas orações lá em secreto, né? Lava o rosto, firme e forte no Senhor, cumpra o seu propósito e Deus vai te honrar. Não sei se as circunstâncias vão mudar, mas eu sei que você vai mudar. Quanto mais você se aproximar, você vai mudar. E a alegria do Senhor e a paz que excede todo entendimento vai inundar o seu coração, guardar a sua mente. E aí, as coisas, a visão que você tem das coisas vai começar a mudar. Amém? Quero orar com você para que os sinais de Deus nesses dias se manifestem, né? Para que você veja a mão de Deus agindo. Para que quando um irmão, preste atenção nisso que eu vou falar, talvez alguém com 3 dias de jejum, como Esther, já receba a resposta daquilo que ele foi buscar. E talvez você esteja no 15º dia, né, de jejum. Você já está lá sufocado, né? Você está, dependendo do propósito, a carne está gritando e você não recebeu nada. Talvez você chegue ao 21º dia e olhe e fale assim, poxa, o irmão recebeu no primeiro, e eu, Deus? Você, no tempo de Deus, vai acontecer. Mas você vai mudar. Amém? Não desanima, não desanima, não desista. Porque o Senhor, a bênção do Senhor, não tardará. Mas no tempo certo ela vai vir. Em nome de Jesus. Se a tua oração, o teu propósito, estão de acordo
com a vontade de Deus, alinhados com a vontade de Deus. Então, busque na palavra de Deus o que a palavra de Deus diz sobre a respeito do propósito que você está fazendo. Se é cura, se é finanças, né? O que a palavra de Deus diz? Se é família, o que a palavra de Deus diz? Amém? Feche os teus olhos.